e depois perdeu a resistência, né? Mas nós vamos ouvir. Fábio, entrega-nos aquilo que Deus tem proposto no teu coração. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, para meditarmos na palavra de Deus nessa noite, quero convidá-los a abrir o seu exemplar da Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. O texto diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Queridos, é interessante quando nós nos deparamos com algumas facetas do Evangelho de Cristo. A Bíblia Sagrada possui 4 pontos de vistas, 4 óticas a respeito do Evangelho do Reino. Mateus, quando escreve seu Evangelho, escreve enfatizando o reino de Deus. É interessante quando nós nos deparamos com o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, pois esses 3 capítulos, isto é, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, lança elementos basilares para a vida cristã. O capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus aborda o maior sermão da história que foi pregado por Jesus, o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Cristo estabelece alguns fundamentos, alguns basilares para o reino, para a vida do cristão. E um destes elementos basilares que Cristo apresenta no Sermão da Montanha é o fundamento da oração. É interessante quando nós analisamos os fundamentos da oração por intermédio da pregação de Jesus e da vida de Jesus. Eu sempre digo que Jesus iniciou o seu ministério orando, desenvolveu o seu ministério orando e finalizou o seu ministério orando. E por quê? Porque o pregador, o ministro, o homem de Deus, ele não só vive de teorias, ele não só fala ou prega sobre a oração, mas ele vive uma vida de oração.
E por quê? Porque é impossível desassociarmos um cristianismo verdadeiramente bíblico e espiritual do ministério da oração. Se nós não entendermos o valor da oração, o nosso cristianismo estará espiritualmente comprometido, porque não existe vida com Deus, vida espiritual, vida em santidade, se não valorizarmos o ministério da oração. Ora, eu sempre digo que nem todos são chamados para pregar, nem todos são chamados para louvar, nem todos são chamados para exercer um ministério aqui em cima do púlpito, mas todos aqueles que se relacionam com Cristo são chamados para exercerem o ministério da oração. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Cristo, por intermédio da sua pregação, estabelece o maior exercício espiritual que um homem pode usufruir, que é o ministério da oração. E quando ele estabelece a oração por intermédio da sua vida e da sua pregação, Jesus estabelece alguns fundamentos da oração. Leia comigo, capítulo 6, versículo de número 9, diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso, Pai nosso. O primeiro fundamento da oração é um fundamento de aspecto relacional. A palavra Pai nosso me traz a conotação de intimidade, porque a oração é o elemento que vai estabelecer as bases da intimidade entre você e Deus. Então, o primeiro fundamento, ou o primeiro aspecto da oração é um aspecto relacional. O que é orar? Orar é relacionar-se com Deus. Portanto, quando nós oramos, quando nós exercemos o ministério da oração, nós estamos nos relacionando com Deus e fortificando a nossa intimidade para com Deus. Quando a igreja ora, ela se dirige àquele que está acima sobre todas as coisas, sobre todos os problemas e sobre todas as tempestades. Que estás nos céus, soberania de Deus. Sabe o que é soberania de Deus, queridos? Soberania de Deus é entender que mesmo que os vendavais, mesmo que os furacões da vida estejam se levantando contra mim, eu ainda acredito que Deus está no controle de tudo e que nada, absolutamente nada, sai do seu controle. A igreja do século 21 precisa conhecer a soberania de Deus. E como nós conhecemos a soberania de Deus? Através da oração. A oração fortifica o meu relacionamento com Deus. A oração estabelece as bases do meu relacionamento com Deus. E uma vez que o meu relacionamento com Deus é fortificado por intermédio da sua palavra e por intermédio da oração, eu passo a conhecer a soberania dele em minha vida. Você já parou para perceber que os crentes mais incrédulos do nosso meio são aqueles que não valorizam a oração? Você já parou para pensar que os primeiros a pularem fora do barco são aqueles que não conhecem a soberania de Deus, porque lhe falta uma vida de oração?
É um privilégio quando nós adentramos o gabinete de uma autoridade política. É um privilégio quando nós desfrutamos do relacionamento de um vereador renomado, de um político renomado. Mas o maior privilégio para um homem é desfrutar da presença de Deus. O maior privilégio que Deus facultou a um homem não foi entrar dentro de uma autoridade política, mas adentrar dentro da sua presença. Nós precisamos conhecer a soberania de Deus. O segundo fundamento da oração, e que eu destaco nessa noite, é que quando nós exercemos o ministério da oração, nós passamos a conhecer a soberania de Deus. E ele continua dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O terceiro aspecto da oração é o aspecto da santidade. Porque quando nós nos relacionamos com aquele que é santo, a nossa mentalidade começa a ser santificada. O nosso coração começa a ser santificado. A nossa vida começa a ser santificada. Uma igreja que abre mão da oração é uma igreja que está propícia para fazer amizade com atos mundanos. Jovens, homens e mulheres que abrem mão de uma vida de oração são homens e mulheres que têm uma vida propícia para a prática do pecado. Já dizia um certo pregador: quem ora para de pecar, mas quem para de orar começa a pecar. A oração tem a capacidade de mortificar a nossa carne. E é impossível nos aproximarmos do trono da santidade e continuarmos com uma mentalidade impura, com um coração impuro e com vertiduras manchadas pelo pecado. Qual o segredo de uma juventude que tem uma vida santificada para Deus? A oração. Qual o segredo de um homem e uma mulher que tem a sua mentalidade transformada e santificada? A oração. O terceiro fundamento da oração é que a oração tem a capacidade de santificar a vida daquele que ora. E ele continua dizendo no versículo de número 10: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O quarto fundamento da oração que eu destaco nessa noite é que a igreja cristã, os homens e as mulheres que compõem o corpo de Cristo, precisam entender o valor de uma oração escatológica. Ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino. O que é isto? Isso é uma oração escatológica. Nós precisamos orar de uma maneira escatológica, orar para que Cristo venha, orar para que o seu reino seja estabelecido na terra. Mas o desejo por esta oração escatológica precisa ser tomado por um desejo de um coração puro. Nós não podemos orar pela vinda escatológica de Cristo
somente porque os nossos boletos estão atrasados. Nós não podemos orar pela volta escatológica de Cristo somente porque os problemas do mundo estão nos sufocando. Nós precisamos orar pela volta de Cristo, uma oração escatológica, porque assim como a coça anseia pelas águas, a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito precisa anseiar pela sua presença. A igreja precisa orar de uma maneira escatológica. Entenda que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. É o evangelho que estabelece os princípios do reino de Deus na igreja. Essa expressão venha ao teu reino é interessante, porque quando nós oramos pela vinda do reino, pelo arrebatamento da igreja, nós precisamos entender que antes de nós subirmos para o reino, subirmos no arrebatamento, nós precisamos viver os princípios do reino aqui na terra. Você não pode orar de uma maneira escatológica se os princípios do reino não estão fundamentando a tua casa. Você não pode orar de uma forma escatológica se os princípios do reino não são os fundamentos basilares do teu casamento. Porque antes de subirmos para o reino, nós precisamos viver os princípios do reino nos nossos relacionamentos. Ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E o quinto fundamento da oração que eu destaco nessa noite é que quando a igreja se curva em oração, então ela se curva à vontade soberana de Deus. Sabe, queridos, a maior necessidade para um cristão é que este obedeça e ouça a voz do seu Deus. Nós precisamos obedecer à vontade do Senhor. E como nós obedecemos à vontade de Deus? Por intermédio da sua palavra. Cristãos que valorizam a oração são cristãos que valorizam a palavra de Deus. Cristãos que realmente têm uma vida genuinamente espiritual são cristãos que aprenderam a valorizar a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nos submetemos à vontade de Deus se a nossa vida anda na contramão da palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nos sujeitamos à vontade de Deus se a nossa mentalidade não é fundamentada pela palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nos sujeitamos à vontade de Deus se não valorizarmos a sua palavra. A igreja que valoriza a oração é a igreja que valoriza a palavra de Deus. Versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Tem uma frase que eu sempre digo, e eu digo o seguinte: Deus não te quer 30%, Deus não te quer 60%, Deus te quer 100%. Deus te quer por inteiro. E o sexto fundamento da oração que eu destaco aqui é a oração pelo pão diário. E por quê?
Porque Deus tem interesse em fazer parte do teu relacionamento, Deus tem interesse em fazer parte do teu casamento e Deus tem interesse em fazer parte da tua vida financeira. Quantas vezes esse ano você já orou pelo teu pão, pelo pão de cada dia? Nós precisamos orar pela providência de Deus sobre a nossa vida. E mais do que orar pela providência de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos orar para que Deus derrame a sua providência sobre os nossos irmãos. Eu não sei se você crê, mas há uma grande necessidade de orarmos por todas as áreas da nossa vida, incluindo a vida financeira. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar todas as áreas da tua vida. Deus tem interesse em fazer 100% em todas as áreas da tua vida. E Ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. O sétimo aspecto da oração que eu destaco nessa noite é que aqueles que oram, aqueles que se relacionam com Deus, entendem o valor do perdão. Repito, aqueles que oram, aqueles que se relacionam com Deus, entendem o valor do perdão. Esse texto é interessante porque ele se utiliza de uma linguagem financeira para exemplificar a necessidade que nós temos de perdoar. Ele diz: e perdoa as nossas dívidas. Diante desse texto surge uma segunda pergunta retórica nessa noite. E a segunda pergunta é: quem são os teus devedores? Quem são os teus devedores? Quem te feriu? Quem te magoou? Quem te caluniou? Ou quem te traiu? Se te traiu, se te caluniou, é teu devedor. Mas por intermédio da palavra de Deus, Deus está nos falando nessa noite: libera os teus devedores. Uma das maiores dificuldades para o ser humano é liberar o perdão verdadeiro, o perdão que vem do coração. Mas a oração tem um poder tão extraordinário que por intermédio da oração, Deus te levanta e te capacita para liberar perdão e para liberar os teus devedores. Se você tem dificuldade para liberar os teus devedores, ore. Se você tem dificuldade para perdoar aquele que te traiu, ore. E por que, pregador? Porque a oração te capacita a liberar o perdão. Deus não te chamou para condenar. Deus não te chamou para julgar. Deus te chamou para liberar o perdão. E por quê? Porque o perdão é uma das características mais notáveis de Deus. E quando eu exerço o ministério da oração, eu me torno mais parecido com o meu Criador. E uma das especialidades do meu Criador, do meu Deus, do meu Redentor e do meu Salvador é perdoar. E nós precisamos liberar os nossos devedores por intermédio da oração. Pastor Joaquim, por gentileza, que horas são? 8h37. Quero convidá-los a se colocar sobre os seus pés.
versículo de número 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo de número 14: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Uma das maiores necessidades do meio cristão é exercer o ministério do perdão. Sabe por que muitas vezes nós temos a dificuldade de liberar o perdão? Porque nos esquecemos de orar. E um dos princípios da oração é que quando nós oramos, Deus me levanta para liberar o perdão. Eu te convido nessa noite a orar comigo. Fecha os teus olhos, liga a tua mente com o trono da graça. Eu te convido a orar e a te dirigir àquele que está acima de todas as coisas, que está acima de todos os teus problemas, de todas as potestades, de todos os maremotos que estão inundando a tua vida. Ore àquele que é soberano, ore àquele que tem a soberania sobre a tua vida. Se dirija nessa noite sobre aquele que está no controle de cada detalhe da tua vida. Pai da eternidade, eu te glorifico nessa noite, Santo de Israel, porque o Senhor tem falado conosco por intermédio da tua palavra. Ó Deus, derrama sobre a nossa vida, derrama sobre a tua igreja a sede, o desejo e a fome pela oração, por um verdadeiro avivamento, por te buscar, Pai da eternidade. Levanta-nos, ó Deus, como homens e mulheres, não para condenar o próximo, mas para liberar os nossos devedores. Porque um dia, Santo de Israel, nós também éramos os teus devedores. Mas há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o Senhor nos liberou das nossas dívidas por intermédio do teu sacrifício. Levanta-nos, ó Deus, para liberar o perdão, para perdoar e para abençoar gerações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, varão. Deus te abençoe. Permaneça em pé por um momento. Glória a Deus. Palavra boa sobre oração. Você recebe?